Meu nome é Maria Aparecida, conhecida como Cida ou Cidinha. Eu achei que conhecia o coração do meu filho. Até o dia em que ele me levou para almoçar e me abandonou num asilo como se eu fosse um fardo pesado. O que eu não sabia é que aquele lugar, onde eu entrei chorando e que meu filho pensaria que eu ia mofar lá dentro, na verdade, seria também o cenário do reencontro mais inesperado da minha vida. Meu primeiro amor, desaparecido há mais de 50 anos, estava ali. E foi entre muros de abandono, mentiras e reencontros que eu descobri que o verdadeiro amor não envelhece. Ele apenas espera. E espera o tempo que for preciso. E claro, eu me vinguei e dei uma lição de vida para o meu filho. Se você acredita que algumas histórias são escritas pelo próprio destino, se inscreva agora no canal, ative as notificações e já deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. A sua participação é muito importante para mim. E eu te garanto, essa história vai mexer com seu coração até o último segundo. Vamos juntos? Porque o que eu vivi, você não vai acreditar. Acordei animada naquela manhã, sentindo o sol entrar pela janela do meu quarto. Guilherme havia prometido me levar para almoçar em um restaurante novo, e eu não conseguia esconder minha alegria. Fazia tempo que meu filho não me convidava para sair, sempre ocupado com o trabalho e suas responsabilidades. Escolhi meu vestido bege, aquele que comprei no aniversário de 78 anos, e passei um batom suave nos lábios. Olhando no espelho, vi os cabelos brancos bem arrumados e os olhos cansados, mas ainda vivos. Quando o carro parou na frente de casa, meu coração bateu mais forte. Vi Sofia, minha neta querida, no banco de trás. Ela sorriu para mim, mas havia algo estranho naquele sorriso. Algo triste, que não combinava com seus 17 anos. Entrei no carro sentindo o perfume caro de Guilherme, aquele mesmo que dei a ele no Natal passado. Conversamos sobre coisas simples no caminho o tempo, as notícias da televisão, as flores do meu jardim que estavam bonitas este ano. Notei que estávamos pegando uma rota diferente, longe do centro da cidade onde ficam os restaurantes. Quando comentei, Guilherme apenas disse que era um atalho, que o trânsito estava ruim na avenida principal. Acreditei, como sempre acreditei, em tudo que meu filho dizia desde que ele era pequeno, e me pedia para confiar nele quando quebrava alguma coisa em casa. O caminho foi ficando mais arborizado, menos familiar. As casas deram lugar a muros altos e comecei a sentir um frio na barriga, aquela intuição que as mães têm quando algo não está certo. Quando o carro parou em frente a um grande portão branco, com um letreiro discreto que dizia Residência Bela Vida, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Olhei para Guilherme, procurando nos seus olhos algum sinal de que estava enganada, de que não era o que eu pensava. Mas ele evitou me olhar diretamente, fixando a vista no volante como se ali houvesse algo interessante. Foi quando as peças se encaixaram na minha cabeça. Não havia restaurante nenhum. Nunca houve. Era uma armadilha, uma emboscada cruel preparada pelo meu próprio filho. Tentei abrir a porta do carro, mas estava trancada. Senti o desespero subir pela garganta como uma onda. Puxei a maçaneta com força. 1, 2, 3 vezes. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Guilherme segurou meu braço com firmeza, machucando minha pele fina. Seus dedos deixariam marcas roxas, eu sabia, já havia acontecido antes, quando discutimos sobre a venda da minha casa. Olhei para trás e vi Sofia chorando silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. Ela tentou dizer algo, mas Guilherme a cortou com um olhar severo. Minha neta abaixou a cabeça, derrotada pela autoridade do pai. Foi quando ele finalmente falou comigo, com aquela voz controlada que usava quando queria parecer razoável. Não faça escândalo, mãe. Vai ser melhor para a senhora. Aqui vão cuidar bem da senhora, melhor do que eu posso em casa. 2 homens de uniforme branco se aproximaram do carro quando Guilherme finalmente abriu a porta. Minhas pernas fraquejaram, não conseguia me mover. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu implorava. Filho, por favor, não faz isso comigo. Eu posso ficar na minha casa, posso me virar sozinha. Nunca te dei trabalho, nunca pedi nada.
Mas ele já estava entregando uma pasta com documentos para um dos homens, falando sobre medicações e horários como se eu fosse uma criança incapaz. Ouvi frases soltas que martelavam na minha cabeça. Às vezes fica confusa, esquece de tomar os remédios, melhor para ela estar aqui. Tentei gritar que era mentira, que ainda tinha minha lucidez, que sabia cuidar de mim mesma como fiz a vida toda, mas minha voz saiu fraca, quebrada pelo choro. Os homens me seguraram pelos braços, gentis, mas firmes, enquanto Guilherme dizia: "Já está tudo pago, mãe. 3 meses adiantados." Foi como ouvir minha sentença de prisão. Olhei uma última vez para o carro, vendo o rosto de Sofia pressionado contra o vidro, sua mão pequena acenando um adeus triste. Fui conduzida por um caminho de pedras até a entrada do prédio de 2 andares, sentindo que cada passo me afastava da minha liberdade, da minha dignidade. Alguém me ofereceu água, perguntou meu nome, mostrou um quarto simples com uma cama de solteiro e uma cômoda. Não consegui responder, não consegui reagir. Tomei um comprimido que colocaram na minha mão, sem forças para resistir. A última coisa que lembro daquele dia foi de deitar na cama estranha, sentindo o peso do abandono me esmagar. Adormeci chorando, pensando em como meu próprio filho, aquele que carreguei no ventre, que amamentei e criei com todo o amor do mundo, havia me traído da forma mais cruel. Quando acordei horas depois, no quarto desconhecido e impessoal, percebi que estava sem meu celular, sem meus documentos, sem minhas pequenas liberdades. E com a alma despedaçada em 1000 pedaços. Os primeiros dias no asilo foram os piores da minha vida. Acordava desorientada, esquecendo por alguns segundos abençoados onde estava, até que a realidade me atingia como um balde de água fria. O quarto pequeno e impessoal, com paredes de um bege desbotado e uma janela que mal deixava entrar o sol, tornou-se minha prisão. Logo aprendi a rotina rígida do lugar. Café às 7, medicação às 8, atividades forçadas às 9. Alguns funcionários eram gentis, falando comigo como se eu fosse uma pessoa, e não apenas um fardo, mas a maioria me tratava como uma criança incapaz ou um móvel que precisava ser movido de um lugar para outro. Tentei telefonar para Guilherme incontáveis vezes, mas ele nunca atendia. Quando finalmente consegui falar com sua esposa, Denise, ela disse apenas que ele estava ocupado e que eu deveria me adaptar, pois era o melhor para todos. Melhor para quem? Certamente não para mim. Na terceira noite, quando o silêncio do lugar era interrompido apenas pelos gemidos distantes de outros idosos e pelo rangido ocasional dos carrinhos de medicação no corredor, tentei fugir. Esperei até a troca de turno dos enfermeiros, vesti o casaco sobre a camisola e segui pelo corredor até a porta que dava para o jardim. Consegui chegar até o portão, mas ele estava trancado com um cadeado grande e pesado. Um segurança me encontrou ali, tremendo de frio e de desespero, segurando as grades como uma prisioneira. Não foi ríspido comigo. Apenas me conduziu de volta ao quarto com uma mistura de pena e resignação no olhar, como se tivesse visto aquela cena muitas vezes antes. Aquela noite chorei até adormecer, sentindo cada um dos meus 78 anos pesarem sobre meus ombros como nunca antes. Aos poucos, comecei a conhecer os outros residentes da Bela Vida, um nome irônico para um lugar onde a beleza e a vida pareciam ter sido drenadas das paredes, dos móveis e das pessoas. Havia Dona Teresa, uma senhora elegante de 85 anos que ainda usava batom todos os dias, mesmo sem ninguém para ver. Seus filhos a haviam deixado ali há 5 anos, depois de venderem sua casa na praia, e nunca mais voltaram para visitá-la. Ela me contou isso sem derramar uma lágrima, com uma dignidade que me partiu o coração. Depois conheci seu Antônio, um professor aposentado que sofria de Parkinson e cujos tremores nas mãos o impediam de segurar um livro, sua única paixão restante. Eu começava a ler para ele todas as tardes, e aqueles momentos foram os primeiros em que me senti útil novamente. Clara tornou-se minha companheira mais próxima, dividindo comigo a mesa nas refeições.
Ela tinha 90 anos e uma lucidez invejável, escrevia cartas semanais para os netos que nunca respondiam. Em vez de enviá-las, guardava-as em uma caixa de sapatos debaixo da cama, dizendo que um dia alguém as leria e saberia que ela nunca os esqueceu. Clara me ensinou a sobreviver naquele lugar, quais enfermeiros evitar, como guardar frutas do café da manhã para comer mais tarde, quais cadeiras na sala de televisão tinham o estofado menos gasto. Pequenas vitórias que nos faziam sentir que ainda tínhamos algum controle sobre nossas vidas. Foi Clara quem me deu um caderno de capa dura e uma caneta, dizendo que escrever a salvava da loucura. Naquela mesma noite, escrevi minha primeira entrada. Não vou morrer aqui. Não ainda. A rotina no asilo era como um relógio quebrado monótona, previsível, mas sem propósito real. Às segundas-feiras, tínhamos arte-terapia, que consistia em colorir desenhos infantis com lápis de cor gastos. Às terças, uma fisioterapeuta jovem e impaciente nos fazia levantar os braços e as pernas, como se estivéssemos fazendo um grande favor a ela por ainda sermos capazes de nos mover. Às quartas, era dia de visitas, o pior dia para quem, como eu, não recebia ninguém. Ficávamos sentados no salão principal, assistindo as famílias chegarem com sorrisos forçados e presentes baratos, conversando por exatos 30 minutos antes de olharem para o relógio e dizerem que precisavam ir. O som de passos se afastando virava uma sinfonia de abandono. Às quintas, tínhamos dia de beleza, quando uma cabeleireira cortava nossos cabelos todos do mesmo jeito, curtos e práticos, sem se importar com nossos protestos fracos. Às sextas era dia de missa, quando um padre jovem demais falava sobre aceitação e paciência, virtudes que ele claramente nunca precisou praticar. Os fins de semana eram vazios, longos, silenciosos. Foi num desses domingos intermináveis que decidi mapear o lugar inteiro, procurando por portas destrancadas, janelas que abrissem completamente qualquer brecha no sistema. Descobri um pequeno jardim nos fundos, escondido por um muro alto, onde poucas pessoas iam. Havia um banco de madeira embaixo de uma árvore que me lembrava do quintal da minha casa, e ali comecei a passar horas, escrevendo no caderno que Clara me deu, desabafando minha raiva, minha tristeza, minhas memórias. Um dia, uma enfermeira mais nova me encontrou lá e perguntou o que eu tanto escrevia. Disse a ela que eram receitas antigas, que não queria esquecer. Ela sorriu, acreditando na mentira inocente, sem saber que aquelas páginas continham meu plano de fuga, minhas observações sobre os horários dos funcionários, meus pensamentos mais sombrios sobre o que faria com Guilherme se tivesse a chance. Depois de 3 semanas, recebi a primeira visita. Não foi Guilherme, como eu secretamente esperava apesar de tudo, mas Sofia. Minha neta apareceu numa terça-feira, fora do horário de visitas, conseguindo entrar porque disse à recepcionista que havia esquecido de me entregar um remédio importante. Quando a vi parada na porta do meu quarto, com os olhos vermelhos e um pacote pequeno nas mãos, senti meu coração se apertar. Ela correu para me abraçar, chorando tanto que mal conseguia falar. Entre soluços, contou que brigou feio com o pai por minha causa, que tentou impedi-lo, mas não tinha poder nenhum sendo menor de idade. Disse que ele havia vendido quase todos os móveis da minha casa e alugado o imóvel para um casal jovem. Minha casa, onde vivi por mais de 50 anos, onde criei meu filho, onde guardava cada lembrança do meu falecido marido, agora habitada por estranhos. A dor foi tanta que não consegui chorar. Era profunda demais para lágrimas. Sofia abriu o pacote que trouxe. Meu porta-retratos com a foto do meu casamento, meu terço de contas azuis que pertenceu à minha mãe e meu pequeno álbum de fotografias. Tesouros que ela conseguiu salvar antes que tudo fosse levado. Perguntei por que Guilherme havia feito isso comigo, o que eu tinha feito de errado para merecer tal crueldade. Sofia hesitou, mordendo o lábio como fazia desde pequena quando estava nervosa. Finalmente revelou que ouviu o pai falando sobre minha aposentadoria, sobre como precisava daquele dinheiro para pagar dívidas, sobre como eu era um fardo financeiro muito pesado. Meu próprio filho me via como um cheque mensal, nada mais. Antes de ir embora,
Sofia prometeu voltar escondida sempre que pudesse e me ajudar de alguma forma. Segurei suas mãos jovens entre as minhas enrugadas e pedi que tivesse cuidado, que não se prejudicasse por minha causa. Depois que ela saiu, fiquei olhando para o porta-retratos por horas, para o rosto do meu marido que partiu cedo demais e me deixou sozinha para enfrentar essa velhice amarga. Naquela noite, escrevi no meu caderno: por Sofia, vou lutar. Por mim mesma, vou sobreviver. Era domingo pela manhã quando aconteceu algo que mudaria tudo. A missa semanal era a única atividade que eu esperava com algum interesse. Não pela fé que já havia se esgarçado ao longo dos anos, mas porque era o único momento em que todos os residentes se reuniam, inclusive aqueles do segundo andar que raramente víamos. Naquele dia, senti-me particularmente fraca. Não havia dormido bem, atormentada por sonhos onde corria pela minha antiga casa, abrindo portas que levavam a mais portas, sem nunca encontrar a saída. Arrastei-me até o pequeno salão que servia de capela improvisada, sentando-me na última fileira de cadeiras de plástico. O padre, um jovem de sotaque estrangeiro, falava sobre aceitação e perdão, palavras que soavam vazias para quem, como eu, havia sido traída pelos próprios filhos. Enquanto ele recitava passagens bíblicas com monotonia ensaiada, senti uma tontura forte, como se o chão ondulasse sob meus pés. Levantei-me, tentando alcançar a porta antes que desabasse ali mesmo, mas minhas pernas fraquejaram. Fechei os olhos, esperando o impacto da queda, quando senti mãos firmes me segurando pelos ombros. Mãos masculinas, calejadas, diferentes das mãos assépticas e impessoais dos enfermeiros. Quando abri os olhos, encontrei um rosto que o tempo havia marcado profundamente, mas que, de alguma forma impossível, eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. O homem me olhava com a mesma expressão de espanto que devia estar estampada no meu próprio rosto. "A senhora está bem?" Ele perguntou com uma voz rouca que despertou em mim lembranças adormecidas há décadas. Não consegui responder. O salão inteiro girava, e não era mais pela tontura, mas por um abalo muito mais profundo. Ele me ajudou a sentar novamente e ficou ao meu lado, segurando minha mão como se temesse que eu desaparecesse. Quando a missa terminou e as pessoas começaram a se dispersar, ele finalmente se apresentou, embora não houvesse necessidade. José Duarte. 60 anos haviam se passado desde a última vez que vi aquele rosto. 60 anos desde que ele desapareceu da minha vida sem uma explicação, deixando apenas um vazio que nunca foi completamente preenchido, nem mesmo pelo meu casamento arranjado com um homem que nunca amei de verdade. Sentados naquele banco duro, cercados pelos comentários de idosos, voltando aos seus quartos, José e eu nos olhávamos como dois fantasmas que se reconhecem no além. Ele estava mais magro, os cabelos completamente brancos, as mãos trêmulas, mostrando os primeiros sinais de Parkinson. Mesmo assim, seus olhos eram os mesmos aquele castanho profundo que me fazia pensar em terra molhada depois da chuva. "Por que você sumiu?" perguntei finalmente, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. José abaixou a cabeça, a vergonha e a dor estampadas em cada ruga do seu rosto. "Cidinha", ele disse, usando o apelido que apenas ele usava. "Há tanto para contar. Podemos nos encontrar mais tarde? Há um banco no jardim dos fundos onde ninguém vai." Concordei, incapaz de dizer mais qualquer coisa, o coração batendo como não batia desde os meus 17 anos. Passei o resto do dia em um estado de torpor, entre a descrença e a esperança. Arrumei meu cabelo, passei um batom claro que Sofia havia me trazido, olhei-me no pequeno espelho do banheiro coletivo, tentando enxergar naquela idosa a menina que José havia amado. O relógio parecia se arrastar até a hora combinada. Quando finalmente saí para o jardim, o sol já se punha, pintando o céu de laranja e rosa. José já estava lá, sentado no banco de madeira gasta, olhando para as próprias mãos como se nelas pudesse ler o roteiro do que iria dizer. Sentei-me ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, como se fôssemos dois adolescentes em um primeiro encontro,
e não dois idosos carregando o peso de vidas inteiras nas costas. A brisa da noite trazia o cheiro de jasmim de um arbusto próximo, misturado ao odor de desinfetante que impregnava todo o asilo. José começou a falar devagar, como quem testa o gelo fino de um lago antes de se aventurar. Me contou que naquele verão de 1964, quando tínhamos combinado de fugir juntos para São Paulo, meu pai o interceptou na saída da fábrica onde trabalhava. Seu Augusto estava acompanhado de 2 homens corpulentos, capangas que usava para intimidar os trabalhadores do seu engenho. Sem nenhum aviso, eles o arrastaram para um beco e o espancaram até que ficasse inconsciente. Quando acordou, meu pai estava sozinho com ele, segurando um revólver apontado para sua cabeça. Se você realmente a ama, vá embora e nunca mais aparece, ele disse. Se ficar, vou fazer ela sofrer. Você acha que minha filha merece casar com um pé rapado sem futuro como você? Ela vai ter um marido de verdade, alguém do nosso nível. E se você tentar impedir, não vou matar você, vou fazer pior. A voz de José falhou ao contar essa parte, a lembrança ainda vívida depois de tantas décadas. Enquanto ele falava, me lembrei do meu pai, um homem cruel que tratava a família como propriedade e que arranjou meu casamento com o filho de um fazendeiro, como quem negocia a venda de uma cabeça de gado. Quando José terminou seu relato, ficamos em silêncio por alguns minutos, deixando que o peso daquela revelação assentasse entre nós. Então eu contei minha parte da história, como esperei por ele naquela noite, com uma pequena mala escondida debaixo da cama. Como chorei por semanas quando ele não apareceu nem mandou notícias, como meu pai anunciou meu noivado com Alberto apenas 1 mês depois. Como vivi um casamento de aparências, tendo um filho que cresceu vendo aquele exemplo de frieza e distância emocional. A noite já havia caído completamente quando cheguei à parte mais difícil da minha história. Olhei para as estrelas que começavam a aparecer no céu, buscando forças para revelar o segredo que carreguei sozinha por toda a vida. José, disse finalmente, há algo que você precisa saber. Quando você desapareceu, eu já estava grávida. Ao ouvir isso, ele empalideceu, agarrando o banco com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Um filho nosso? Ele perguntou com a voz embargada. Balancei a cabeça negativamente, as lágrimas voltando com força total. Quando meu pai descobriu a gravidez, ele me trancou no quarto por dias. Disse que eu havia desonrado a família, que ninguém poderia saber. Uma noite, ele me levou para um lugar afastado, uma casa onde uma mulher me deu um chá amargo para beber. Senti dores terríveis, sangrei muito. Perdi nosso bebê. Nunca soube se era menino ou menina. Nunca pude enterrá-lo ou chorar abertamente por ele. Foi como se nunca tivesse existido, exceto nas minhas lembranças e nas lágrimas que derramei em segredo por anos. José soluçava como uma criança ao meu lado, suas lágrimas caindo sobre nossas mãos entrelaçadas. Ele murmurava pedidos de perdão, juramentos de que teria voltado se soubesse, promessas impossíveis de serem cumpridas. Abracei-o, sentindo seu corpo frágil tremer contra o meu. Por tanto tempo acreditei que você tinha me abandonado, que tinha encontrado outra, que tudo o que vivemos não significou nada para você, confessei. E por tanto tempo me culpei por não ter tido coragem de te procurar, de ir atrás de você, ele respondeu. Ficamos assim, abraçados sob as estrelas, 2 velhos chorando pelo amor perdido, pelo filho que nunca conhecemos, pelas vidas que poderíamos ter tido juntos. Mas naquele momento, em meio à dor compartilhada, senti também um alívio imenso, como se um peso que carreguei por décadas finalmente fosse dividido. E quando José segurou meu rosto entre suas mãos e disse que nunca deixou de me amar, mesmo nos braços de outra mulher, mesmo construindo outra família, acreditei nele. Porque eu também nunca deixei de amá-lo, mesmo quando dizia a mim mesma que o havia esquecido. Naquela noite, voltando para meu quarto solitário, pensei que talvez o destino fosse mais sábio do que imaginamos. Talvez precisássemos viver todas aquelas décadas separados para que pudéssemos nos encontrar ali, naquele momento, quando mais precisávamos um do outro.
Depois daquela noite no jardim, minha vida no asilo ganhou novas cores. José e eu passamos a nos encontrar todos os dias, às vezes no café da manhã, outras vezes durante as atividades em grupo e sempre no final da tarde naquele mesmo banco do jardim que havia se tornado nosso refúgio particular. Aos poucos, fomos preenchendo as lacunas de 60 anos separados, compartilhando nossas histórias como quem monta um quebra-cabeça complexo. Ele me contou sobre o casamento arranjado com uma moça de família rica, filha de um dos donos da fábrica onde trabalhava. Um casamento de conveniência para ambos, para ele, proteção contra meu pai e uma chance de sobrevivência. Para ela, uma fuga da solidão e das pressões familiares. Nunca foi um amor verdadeiro, mas construíram uma parceria respeitosa que durou 40 anos, até a morte dela por câncer. Tiveram uma filha, Lídia, que agora, aos 57 anos, o havia colocado no asilo porque não tinha paciência para lidar com os primeiros sinais do Parkinson dele. Ela é uma mulher ocupada, diretora de uma escola particular. Não posso culpá-la. Os tempos são outros, ele dizia, com uma resignação que me enfurecia. Eu contei sobre meu próprio casamento frio com Alberto, sobre como ele nunca soube me amar, mas também nunca me maltratou abertamente. Sobre como criei Guilherme praticamente sozinha, já que meu marido estava sempre ocupado com os negócios. Sobre como meu filho cresceu distante, materialista, vendo o pai tratar tudo como uma transação comercial, inclusive as relações familiares. Entre essas conversas dolorosas, também havia momentos de riso e ternura. José me mostrou fotos antigas que guardava em uma caixinha debaixo do colchão, incluindo uma minha, amarelada pelo tempo, que ele havia guardado em sua carteira por décadas até que sua esposa a encontrou. Contei a ele sobre as pequenas alegrias da minha vida, meu jardim de rosas, as viagens que fiz depois que fiquei viúva, o nascimento de Sofia, a única luz verdadeira que Guilherme trouxe ao mundo. Nossos dedos se tocavam timidamente enquanto conversávamos, e às vezes, quando ninguém estava olhando, trocávamos beijos rápidos e castos, como adolescentes escondidos dos pais. Era estranho e ao mesmo tempo maravilhoso redescobrir esses sentimentos aos 78 anos, quando eu achava que meu coração já havia secado completamente. O carinho de José foi me curando aos poucos. Suas histórias, seu olhar atento quando eu falava, a maneira como segurava minha mão enrugada, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, tudo isso me fazia sentir viva novamente. Comecei a me cuidar mais, a prender o cabelo com os grampos coloridos que Sofia me trazia escondido, a participar das atividades do asilo com menos amargura. Dona Clara percebeu a mudança e logo descobriu o motivo. Vejam só, um romance no Bela Vida. Quem diria que esse lugar ainda poderia abrigar o amor? Ela comentou com um sorriso maroto que rejuvenesceu seu rosto enrugado. Logo, outros residentes notaram nossa aproximação. Alguns achavam graça, outros torciam o nariz, principalmente Dona Lourdes, uma viúva de 82 anos que claramente tinha interesse em José antes da minha chegada. Mas a maioria parecia feliz por nós, como se nossa felicidade trouxesse um pouco de esperança para todos. O enfermeiro Miguel, um dos poucos funcionários realmente gentis, começou a facilitar nossos encontros, avisando-nos quando algum supervisor estava por perto ou arranjando lugares para nós lado a lado durante as atividades. Até o padre Paulo, que vinha para as missas, dava um sorriso cúmplice quando nos via juntos, murmurando que o amor de Deus se manifesta de formas misteriosas, mesmo nos lugares mais improváveis. A notícia do nosso romance chegou aos ouvidos da administração, e a diretora do asilo, Dona Marta, me chamou para uma conversa em sua sala asséptica e impessoal. Esperava uma repreensão, talvez até uma ameaça de nos separar. Mas, para minha surpresa, ela parecia quase emocionada. Dona Maria, há 20 anos dirijo este lugar, e é a primeira vez que vejo algo assim florescer aqui. Desde que a senhora e o seu José começaram... Bem, o que quer que estejam tendo... Notamos uma melhora no humor geral dos residentes. Até o consumo de antidepressivos diminuiu. Então, só quero dizer que não vamos interferir, desde que mantenham o decoro, claro.
Saí daquela sala flutuando, mal podendo esperar para contar a José que tínhamos a bênção oficial para nosso romance tardio. Foi nessa época que Sofia começou a visitar com mais frequência, sempre trazendo pequenos presentes, um chocolate, uma revista, um lenço colorido. Ela adorou José à primeira vista, principalmente quando ele contou histórias da cidade na época em que éramos jovens, descrevendo detalhes de lugares que não existiam mais, falando de bailes e serenatas de um tempo que soava como ficção para uma adolescente do século XXI. Um dia, ela trouxe uma notícia que fez meu coração gelar. Guilherme estava planejando me transferir para outro asilo, mais barato e afastado, para economizar dinheiro. Ele estava com problemas financeiros, havia feito investimentos ruins e precisava cortar gastos. Ele disse que lá você terá o básico, e é o suficiente, Sofia contou, com lágrimas nos olhos. Briguei com ele, vovó. Disse que era desumano. Ele respondeu que eu não entendo nada de responsabilidades adultas, que quando crescer vou entender que às vezes precisamos tomar decisões difíceis. A ideia de ser arrancada do Bela Vida, de ser separada de José e dos poucos amigos que havia feito, me aterrorizava. Naquela noite, contei tudo a José. Ele segurou minhas mãos trêmulas e me olhou com uma determinação que iluminou seu rosto cansado. Não vou deixar isso acontecer, Cidinha. Não vou perder você novamente. Se for preciso, falo com minha filha. Peço a ela que ajude de alguma forma. Talvez possamos convencê-la a pagar para você ficar aqui também. A ideia era absurda porque a filha dele, que mal o visitava, pagaria pelo asilo de uma estranha? Mas a convicção na voz dele me confortou, mesmo assim. Naquela noite, dormimos de mãos dadas no banco do jardim, observando as estrelas e fazendo planos impossíveis, como se ainda tivéssemos toda a vida pela frente, como se o tempo não fosse nosso maior inimigo. O destino, no entanto, tinha outros planos. Numa quinta-feira chuvosa, enquanto todos estavam na sala de televisão assistindo a um filme antigo, a recepcionista me chamou. Eu tinha uma visita. Meu coração acelerou, pensando que era Sofia fora de hora novamente. Mas quando entrei na pequena sala de visitas, vi Guilherme sentado sozinho, o rosto fechado, os olhos evitando os meus. Não nos víamos desde o dia em que ele me trouxe para o asilo, quase 2 meses atrás. Tentei controlar o turbilhão de emoções, raiva, mágoa, uma saudade inexplicável do filho que um dia amei sem reservas. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, o cabelo começando a rarear no topo da cabeça, parecendo mais velho do que sua realmente idade. Fiquei em silêncio, esperando que ele falasse primeiro. Mãe, vim ver como a senhora está se adaptando, ele disse finalmente, a voz tensa, formal, como se falasse com uma conhecida distante e não com a mulher que o trouxe ao mundo. Respondi apenas que estava bem, que o lugar era melhor do que eu esperava. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Ele mexia nervosamente nos botões do paletó caro que usava, provavelmente comprado com o dinheiro da minha aposentadoria. Finalmente, disse o verdadeiro motivo da visita. Estava considerando me transferir para outro lugar, mais adequado às minhas necessidades. Traduzi mentalmente, mais barato. Quando perguntei se poderia voltar para minha própria casa, ele desconversou, dizendo que eu não tinha condições de morar sozinha, que precisava de cuidados constantes. Mentiras, todas mentiras. Foi nesse momento que José apareceu na porta da sala, procurando por mim. Nossos olhos se encontraram, e ele entendeu imediatamente que algo estava errado. Guilherme se virou, confuso, e eu fiz as apresentações. Filho, este é José Duarte, um amigo muito especial. José estendeu a mão, que Guilherme apertou automaticamente, ainda processando a informação. Prazer em conhecê-lo finalmente. Sua mãe fala muito do senhor, José disse, com uma cordialidade que não combinava com a tensão no ar. Guilherme olhou de um para o outro. Depois José deu um beijo na minha bochecha e vi o momento exato em que Guilherme entendeu a natureza do nosso relacionamento. Seu rosto se contorceu numa expressão de desprezo que me cortou como uma faca. Velha ridícula, está passando vergonha, ele disse entre dentes.
Não acredito que estou gastando meu dinheiro para a senhora ficar se esfregando com o primeiro velho que aparece. As palavras me atingiram como um tapa, mas ao invés de me encolher, como teria feito no passado, senti uma raiva crescer dentro de mim, uma indignação que me deu forças que eu não sabia que ainda tinha. Vergonha é roubar da própria mãe, Guilherme, respondi, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Vergonha é vender a casa onde você cresceu sem meu consentimento. Vergonha é me trancar aqui para ficar com minha aposentadoria. E se você acha que estou gastando seu dinheiro, está muito enganado. Estou gastando o meu dinheiro, aquele que você roubou de mim. José colocou a mão no meu ombro, silenciosamente me dando apoio. Guilherme ficou vermelho de raiva, os punhos cerrados como se quisesse bater em algo ou alguém. Nesse momento, percebi que Sofia estava parada na porta, tendo chegado sem que percebêssemos. Ela ouviu tudo, e seu olhar para o pai estava carregado de desgosto e decepção. Nosso confronto atraiu a atenção de outros residentes e funcionários, que agora formavam uma pequena plateia na porta e no corredor. Guilherme, percebendo que estava sendo observado, tentou recuperar a compostura. Ajeitou a gravata, passou a mão pelo cabelo ralo e disse em voz baixa: "Essa conversa não acabou, mãe. Volto outro dia quando a senhora estiver mais racional." E saiu a passos largos, ignorando Sofia, que o seguiu após me lançar um olhar que dizia que voltaria logo. Quando todos se dispersaram, desabei no sofá, tremendo. José sentou-se ao meu lado e me abraçou em silêncio, enquanto eu chorava não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em décadas, havia enfrentado meu filho, havia dito a verdade, havia me defendido. "Estou orgulhoso de você, Cidinha." José sussurrou no meu ouvido. "Você sempre foi mais forte do que pensa." A notícia do meu confronto com Guilherme se espalhou pelo asilo como fogo em palha seca. De repente, eu não era mais apenas a nova, ou a namorada do seu José, era a mulher que enfrentou o próprio filho, que disse verdades que muitos ali gostariam de dizer às suas próprias famílias. Idosos que mal haviam trocado palavras comigo, agora me cumprimentavam nos corredores. Alguns até me ofereciam biscoitos contrabandeados das refeições ou revistas que guardavam com ciúme. Dona Teresa me abraçou no café da manhã seguinte, seus olhos marejados, e disse que eu havia falado por todos eles. Seu Antônio, com suas mãos trêmulas de Parkinson, me presenteou com um marcador de livros que ele mesmo havia feito na terapia ocupacional. Até Dona Lourdes, que nunca escondera seu ciúme de mim por causa de José, me olhou com um novo respeito. Era como se, sem querer, eu tivesse me tornado um símbolo de resistência naquele lugar onde a resignação era a regra. Mas a reação que mais me surpreendeu foi a de Miguel, o enfermeiro jovem que sempre nos ajudava. Ele me procurou enquanto eu estava sozinha no jardim, olhando para o céu nublado e pensando no que aconteceria agora. Sentou-se ao meu lado no banco, algo que nunca havia feito antes, respeitando a distância profissional que mantinha com os residentes. "Dona Maria", ele começou, hesitante. "Há algo que preciso lhe contar. Minha avó morreu num lugar como este. Ninguém a visitava, ninguém a ouvia. Quando comecei a trabalhar aqui, prometi a mim mesmo que faria diferença, mesmo que pequena, na vida de pessoas como ela. Depois do que aconteceu ontem..." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Acho que posso ajudar a senhora. Tenho um amigo que trabalha no serviço social. Ele pode orientar sobre seus direitos. Se seu filho está usando sua aposentadoria sem seu consentimento, isso é crime. A senhora pode recuperar o controle da sua vida." Olhei para aquele rapaz de não mais de 30 anos, com olheiras profundas do trabalho em turnos e um sorriso gentil, e senti uma onda de gratidão me invadir. Pela primeira vez, desde que fui trazida para o Bela Vida, vislumbrei uma possibilidade real de mudança. Miguel anotou meu relato detalhado como Guilherme me trouxe enganada, como vendeu minha casa sem minha permissão, como estava usando minha aposentadoria. Prometi a ele que Sofia poderia confirmar tudo isso e talvez até conseguir provas.
Quando ele se despediu, apertando minha mão enrugada com genuína solidariedade, percebi que havia encontrado um aliado inesperado na minha luta. Sofia apareceu no dia seguinte, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas com uma determinação no rosto que me lembrou a mim mesma quando jovem, antes que a vida e um casamento infeliz me quebrassem. Ela contou que, após sair do asilo, Guilherme teve uma discussão terrível com ela no carro. Gritou, ameaçou tirar seu celular, proibi-la de me visitar. Mas Sofia, com seus 17 anos e uma coragem que eu não sabia que ela possuía, gravou toda a conversa escondida. "Vovó", ela disse, tirando o celular da bolsa com mãos trêmulas. "Ele admitiu tudo. Admitiu que a senhora não precisa estar aqui, que vendeu a casa sem sua permissão, que está usando sua aposentadoria para pagar dívidas de jogo. Tudo está aqui." Apertei o aparelho como se fosse uma relíquia sagrada. Com aquela gravação e o depoimento de Sofia, Miguel acreditava que poderíamos construir um caso sólido. Mas havia um problema. Sofia ainda era menor de idade, vivia sob a guarda de Guilherme e temia as consequências de testemunhar contra o próprio pai. Conversamos longamente sobre isso. Eu não queria que ela se prejudicasse por minha causa, mas ela insistia que era o certo a fazer. "Papai mudou depois que a mamãe foi embora", ela explicou, referindo-se ao divórcio conturbado de 3 anos atrás. "Ele só pensa em dinheiro, em recuperar o que perdeu no acordo com ela. Não se importa mais com nada nem ninguém. E aquela mulher que ele está namorando agora só piora tudo, incentiva ele a gastar mais do que pode." Sofia fez uma pausa, segurando minhas mãos com força. "Eu não posso mais viver naquela casa, vovó. Não posso fingir que está tudo bem. Se eu ajudar a senhora me ajuda também?" Essa pergunta, feita com tanta vulnerabilidade, me partiu o coração. Percebi que não estava lutando apenas por mim, mas também por Sofia. Ela precisava tanto de mim quanto eu dela. Sem pensar 2 vezes, prometi que faríamos isso juntas, que encontraríamos uma solução para as duas. Naquela tarde, quando ela foi embora, corri para contar a José sobre os novos acontecimentos. Ele ouviu tudo com atenção, os olhos brilhando com uma mistura de preocupação e esperança. Quando terminei, ele segurou meu rosto entre suas mãos enrugadas e disse algo que nunca esquecerei. "Cidinha, você sempre foi muito mais forte do que todos nós. Só precisava se lembrar disso." Os dias seguintes foram de planejamento e espera. Miguel marcou uma reunião com seu amigo do serviço social, um homem de meia-idade chamado Roberto, que veio ao asilo como se fosse um visitante comum. Na pequena sala de visitas, com José ao meu lado, segurando minha mão, contei minha história mais uma vez. Roberto tomou notas, fez perguntas específicas sobre datas, valores, documentos. Quando ouviu a gravação que Sofia havia feito, sua expressão mudou de interesse profissional para indignação pessoal. "Dona Maria, isso que seu filho está fazendo é abandono de idoso e apropriação indébita. São crimes previstos no Estatuto do Idoso. A senhora tem todos os direitos de recuperar o controle da sua vida e dos seus bens." Ele explicou que precisaríamos apresentar uma denúncia formal, que haveria uma investigação, que eu provavelmente teria que passar por uma avaliação médica para comprovar que estou em pleno domínio das minhas faculdades mentais. Seria um processo difícil, potencialmente longo, mas possível. Quando ele se foi, José e eu nos olhamos em silêncio, absorvendo o peso daquela decisão. Denunciar meu próprio filho. Por mais que Guilherme tivesse me magoado, por mais que tivesse agido de forma cruel, a ideia de levá-lo aos tribunais me causava uma dor profunda. "É o certo a fazer, Cidinha", José disse suavemente, como se lesse meus pensamentos. "Não apenas por você, mas por ele também. Ele precisa entender que suas ações têm consequências. Talvez seja a única forma dele voltar a ser o homem que você criou." Aquelas palavras, ditas com tanta gentileza e sabedoria, me deram a coragem que eu precisava. Naquela noite, escrevi no meu diário: "Amanhã começamos a luta pela minha liberdade, não por vingança, mas por justiça. Não apenas por mim, mas por todos nós que fomos silenciados por tanto tempo."
A notícia de que eu estava tomando medidas legais contra Guilherme se espalhou entre os residentes do Bela Vida, criando uma onda de solidariedade que jamais imaginei possível naquele lugar. Uma senhora que mal saía do quarto me procurou para contar que seu sobrinho havia vendido seu apartamento enquanto ela estava internada. Um senhor de 90 anos confessou, com lágrimas nos olhos, que não via os filhos há 5 anos, embora eles recebessem regularmente sua aposentadoria de professor. Histórias e mais histórias de abandono, traição e abuso financeiro emergiram das sombras do silêncio, como feridas expostas ao sol pela primeira vez. Foi Clara quem sugeriu que documentássemos tudo. Eles pensam que somos invisíveis, que nossas vozes não importam mais. Ela disse durante o café da manhã, com uma força que nunca havia demonstrado antes. Vamos mostrar a eles que estão enganados. Assim nasceu o que chamamos de Livro de Memórias do Bela Vida, um caderno grande onde cada residente podia escrever sua história, seu testemunho, suas denúncias. Para aqueles que não conseguiam escrever, outros serviam de escribas. Miguel e outros 2 funcionários que se comoveram com nossa causa nos ajudavam escondidos, trazendo material, fotografando documentos, estabelecendo contatos com o mundo exterior. O que começou como minha luta pessoal transformou-se em uma pequena revolução silenciosa. Dona Marta, a diretora, certamente sabia o que estava acontecendo, mas fechava os olhos. Talvez porque, no fundo, soubesse que estávamos certos. Ou talvez porque, como Miguel nos contou em segredo, ela também estivesse sendo pressionada pelos proprietários do asilo para cortar custos, medicamentos, alimentação práticas que ela se recusava a adotar. Uma semana depois, Roberto voltou com notícias. A assistente social designada para investigar meu caso viria no dia seguinte. Precisaríamos estar preparados. José, que estava tendo um dia bom, com menos tremores nas mãos, me abraçou forte quando soube. Vamos conseguir, Cidinha. Vamos sair daqui juntos. Você vai ver. E naquele momento, acreditei verdadeiramente que era possível. Que nosso amor, redescoberto tão tarde na vida, ainda teria a chance de florescer em liberdade, longe daquelas paredes institucionais que nos aprisionavam. Que eu poderia, aos 78 anos, recuperar as rédeas da minha própria existência e, quem sabe, ajudar outros a fazerem o mesmo. Pela primeira vez desde que fui trazida para o asilo, dormi sem pesadelos, embalada pela esperança e pela certeza de que, mesmo na velhice, nunca é tarde demais para lutar. A assistente social, doutora Elisa Mendonça, não era o que eu esperava. Imaginei uma mulher jovem e inexperiente, talvez recém-formada e idealista. Em vez disso, encontrei uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos curtos, óculos de armação vermelha e uma postura que transmitia autoridade imediata. Ela entrou no Bela Vida como se já conhecesse o lugar, cumprimentando alguns funcionários pelo nome. Mais tarde, descobri que ela já havia conduzido outras investigações ali, nem todas com resultados positivos para a administração. Nossa conversa aconteceu na pequena biblioteca do asilo, um espaço raramente usado que oferecia a privacidade necessária. José insistiu em estar presente, segurando minha mão sob a mesa enquanto eu relatava tudo desde o início. Como Guilherme me trouxe enganada, como descobri sobre a venda da minha casa, como ele controlava minha aposentadoria. Doutora Elisa ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto mantendo uma neutralidade profissional que era impossível de ler. Quando terminei, ela pediu para ouvir a gravação que Sofia havia feito. Colocou pequenos fones de ouvido conectados ao celular que Miguel havia escondido para nós e fechou os olhos, concentrando-se. Quando a gravação terminou, vi algo mudar em sua expressão, uma faísca de indignação que ela rapidamente controlou. Dona Maria, ela disse finalmente, removendo os fones. Vejo muitos casos como o seu, mas poucos têm evidências tão claras. Vamos precisar da sua neta para testemunhar formalmente. Ela está disposta a isso? Respondi que sim, embora temesse pelas consequências para Sofia. A doutora. Elisa pareceu entender minhas preocupações sem que eu precisasse verbalizá-las. Se for necessário, ela explicou,
podemos solicitar medidas de proteção para sua neta. Ninguém deve sofrer retaliação por dizer a verdade. Há mais uma coisa que precisamos abordar, ela continuou, ajustando os óculos. A senhora precisará passar por uma avaliação geriátrica completa para estabelecer que está em pleno domínio das suas faculdades mentais. Seu filho provavelmente alegará que a senhora tem demência ou algum outro comprometimento cognitivo para justificar suas ações. Senti meu estômago afundar. E se os médicos encontrassem algo errado comigo? E se depois de tudo, Guilherme estivesse parcialmente certo sobre eu precisar de cuidados? José deve ter percebido minha angústia, pois apertou minha mão com mais força. Minha Cidinha tem a mente mais afiada que muitos jovens por aí, ele disse com fervorosa convicção. Não há nada de errado com ela além de um filho ingrato. Doutora Elisa sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno. Vamos descobrir isso em breve, ela respondeu. Agendarei os exames para a próxima semana. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. A notícia de que uma assistente social estava investigando meu caso correu pelo asilo, causando reações diversas. Alguns funcionários, temendo problemas, tornaram-se mais distantes e formais comigo. Outros, como Miguel, intensificaram seu apoio, trazendo-me pequenos mimos, um chocolate, uma revista, um creme para as mãos e palavras de encorajamento. Os residentes, meus companheiros de infortúnio, se dividiam entre aqueles que me consideravam uma heroína e aqueles que temiam retaliações da administração. Dona Lourdes, para minha surpresa, tornou-se uma das minhas maiores defensoras. Numa manhã, enquanto tomávamos café, ela me confessou: Sabe, Maria, eu tinha inveja de você e do José. Achava injusto que você chegasse aqui e logo encontrasse amor, enquanto eu estou sozinha há tanto tempo. Mas agora vejo que você está lutando por todos nós. E isso é mais importante que qualquer romance. Sua honestidade me comoveu, e a partir daquele dia desenvolvemos uma amizade improvável, mas sincera. Sofia continuava vindo me visitar, sempre com novidades. Ela havia conversado com Roberto e concordado em testemunhar formalmente. Também conseguiu mais provas. Extratos bancários mostrando transferências da minha conta para a de Guilherme, documentos da venda da casa com uma assinatura minha falsificada, até e-mails que ele trocou com o corretor imobiliário, onde dizia explicitamente que eu não estava em condições de opinar sobre a venda. Vovó, ela me disse numa tarde chuvosa, olhando nervosamente para a porta como se temesse ser ouvida, papai está furioso. Ele descobriu sobre a investigação e está ameaçando me mandar para um internato se eu continuar te visitando. Diz que vou me arrepender se testemunhar contra ele. As lágrimas escorriam pelo seu rosto jovem enquanto ela falava. Abracei-a com força, sentindo seu corpo magro tremer contra o meu. Por um momento, hesitei. Valia a pena colocar minha neta em risco? Talvez devesse aceitar meu destino, permitir que Guilherme fizesse o que quisesse comigo, desde que Sofia estivesse segura. Como se lesse meus pensamentos, ela se afastou e me olhou nos olhos, enxugando as lágrimas com determinação. Não vou abandonar a senhora, vovó. O que ele está fazendo é errado, e eu não posso fingir que não sei só porque é meu pai. A senhora sempre me ensinou a fazer o que é certo, não o que é fácil. Naquele momento, vi nela uma força que eu mesma havia perdido há muito tempo, a força da juventude que ainda acredita na justiça, que não aprendeu a se curvar diante das injustiças da vida. E foi essa força que me deu coragem para continuar. O confronto direto com Guilherme aconteceu mais cedo do que esperávamos. Numa tarde de quinta-feira, enquanto a maioria dos residentes estava na sessão de fisioterapia em grupo, fui chamada à recepção. Meu filho havia chegado sem aviso prévio, exigindo me ver imediatamente. Quando entrei na sala de visitas, encontrei Guilherme andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, o rosto vermelho de raiva. Assim que me viu, explodiu. Que história é essa de assistente social, mãe? A senhora enlouqueceu de vez? Está querendo me processar, depois de tudo que fiz pela senhora? Sua voz ecoava pelas paredes, fazendo com que funcionários e alguns residentes se aproximassem discretamente da porta para ouvir.
Em vez de me encolher, como teria feito no passado, permaneci ereta, encarando-o. Não estou processando ninguém, Guilherme. Estou apenas tentando recuperar o que é meu por direito. Ele soltou uma risada amarga, passando a mão pelos cabelos ralos. Seu por direito? A senhora nem sabe mais o que é seu. Acha que tem condições de morar sozinha? De administrar seu dinheiro? Precisa de supervisão constante, de remédios controlados. Se não fosse por mim, a senhora estaria largada por aí, esquecendo de comer, de tomar banho. As mentiras saíam de sua boca com tanta convicção que por um instante quase acreditei nelas. Quase. Mas então me lembrei de como vivia perfeitamente bem sozinha antes de ser trazida para o asilo, de como cuidava da minha casa, do meu jardim, das minhas finanças. Não vou discutir com você, filho, respondi com uma calma que não sabia que possuía. Deixemos que as autoridades decidam. Se estou mesmo incapaz, como você diz, então não tem nada a temer. Minha resposta o pegou de surpresa. Ele esperava gritos, lágrimas, talvez até que eu implorasse seu perdão. Não esperava esta mulher firme que o encarava sem medo. Mãe, ele tentou novamente, mudando de tática, sua voz agora falsamente conciliadora. A senhora está sendo manipulada. Esse tal de José, ele está atrás do seu dinheiro. E Sofia é só uma adolescente confusa. Eles não se importam realmente com a senhora como eu me importo. Aquela última mentira foi demais. A raiva que eu havia controlado até então explodiu. Não ouse falar assim do José ou da Sofia. Eles são as únicas pessoas que verdadeiramente se importam comigo. Você só se importa com minha aposentadoria, com o dinheiro da venda da casa que você embolsou. Pare de mentir, Guilherme. Você nunca foi bom nisso. Foi nesse momento que José entrou na sala, tendo ouvido minha voz alterada do corredor. Atrás dele vieram Miguel, Dona Clara, seu Antônio e outros residentes e funcionários que haviam se tornado meus aliados silenciosos. A expressão de Guilherme ao ver aquela pequena multidão misturava surpresa e sem acreditar. Meu filho olhou ao redor, como se só então percebesse que eu não estava mais sozinha, que havia construído uma nova família naquele lugar improvável. O que é isso? Uma intervenção? Vocês acham que podem interferir entre mãe e filho? Ele tentava soar intimidador, mas sua voz tremeu ligeiramente. José deu um passo à frente, parando ao meu lado, seu braço tocando o meu num gesto sutil de apoio. Não estamos interferindo, Sr. Guilherme. Estamos apenas garantindo que sua mãe não seja intimidada. Ela tem o direito de buscar justiça. A tensão na sala era palpável. Por um momento pensei que Guilherme fosse partir para cima de José, tal era a fúria em seus olhos. Mas então, Sofia apareceu na porta. Ela deveria estar na escola àquela hora, mas de alguma forma soube o que estava acontecendo e veio correndo. Papai, por favor, pare com isso, ela implorou, entrando na sala com o rosto pálido e determinado. A vovó não fez nada de errado. Foi você quem mentiu, quem roubou dela. Guilherme se virou para a filha, incrédulo. A traição de Sofia claramente o afetava mais do que qualquer acusação minha. Você também, Sofia? Depois de tudo que fiz por você? A quem você acha que deve sua escola cara, suas roupas, seu celular? A vovó não precisa de celular ou roupas caras. Ela rebateu com uma sabedoria além de seus anos. Ela precisa de respeito e do direito de escolher como viver o resto da vida dela. O silêncio que seguiu aquelas palavras foi ensurdecedor. Guilherme olhava de Sofia para mim, para José, para os residentes e funcionários que assistiam à cena. Algo em seu rosto mudou, como se uma máscara tivesse caído. Por um brevíssimo instante, vi nele o menino que um dia havia sido vulnerável, inseguro, procurando aprovação. Mas logo a máscara voltou ao lugar. Vocês vão se arrepender disso, ele disse friamente, apontando para mim e para Sofia. Todos vocês. E saiu da sala a passos largos, esbarrando propositalmente em José ao passar. Quando a porta bateu atrás dele, senti minhas pernas fraquejarem. José me amparou, guiando-me até uma cadeira. Sofia correu para me abraçar, chorando abertamente agora.
Senti os olhares compassivos dos meus novos amigos, ouvi suas palavras de conforto. Em meio à dor de ver meu próprio filho se transformar em um estranho amargo, havia também uma estranha sensação de libertação. A verdade havia sido dita. Os muros de silêncio derrubados. Não havia mais volta. Nossa guerra familiar estava declarada, e eu estava determinada a vencer não por vingança, mas por justiça. Por mim, por Sofia, por José e por todos os idosos silenciados que vieram antes de mim. A avaliação geriátrica foi marcada para uma segunda-feira chuvosa de junho. Acordei antes mesmo do sino que anunciava o café da manhã, com um nó no estômago e pensamentos agitados. E se os médicos encontrassem algo errado comigo? E se minha memória não fosse tão boa quanto eu pensava? Guilherme poderia estar certo, afinal? Afastei esses pensamentos negativos enquanto me arrumava com cuidado, escolhendo meu melhor vestido, um amarelo que Sofia havia trazido da minha casa, e prendendo meus cabelos brancos em um coque simples, mais arrumado. Queria parecer digna, lúcida, capaz. José insistiu em me acompanhar até a clínica, mesmo com seus tremores mais intensos naquele dia. Miguel conseguiu uma autorização especial para nos levar no carro dele, já que a van do asilo não estava disponível, convenientemente segundo Dona Clara. Durante todo o trajeto, José segurou minha mão entre as suas, murmurando palavras de encorajamento. A doutora Elisa nos esperava na recepção da clínica, junto com uma equipe de especialistas, um geriatra, uma neuropsicóloga e uma assistente social do hospital. Passei as próximas 4 horas sendo examinada, questionada, testada. Desenhei relógios, repeti sequências de números, contei histórias da minha infância, resolvi problemas simples de matemática. Falei sobre política, literatura, acontecimentos atuais. A cada teste, sentia minha confiança crescer. Minha mente estava clara, minhas respostas precisas. Quando finalmente terminamos, a neuropsicóloga sorriu para mim com genuína admiração. Dona Maria, ela disse enquanto guardava suas anotações, a senhora tem a cognição de alguém 20 anos mais jovem. Não há absolutamente nada que justifique qualquer tipo de interdição ou necessidade de tutela. A sensação de alívio foi tão intensa que não consegui conter as lágrimas. José, que esperava ansiosamente na sala ao lado, me abraçou com força quando lhe contei os resultados. Eu sempre soube, Cidinha, ele sussurrou contra meus cabelos. Você sempre foi a pessoa mais inteligente que conheci, desde os nossos 17 anos. Na volta para o asilo, no banco de trás do carro de Miguel, José e eu nos olhamos como 2 adolescentes que acabaram de escapar de uma grande enrascada, nossos dedos entrelaçados, nossos corações mais leves. Os resultados oficiais da avaliação chegaram 1 semana depois, junto com notícias ainda mais surpreendentes. Doutora Elisa veio pessoalmente entregá-los, trazendo consigo um homem de meia-idade que se apresentou como Dr. Paulo, promotor de justiça especializado em direitos dos idosos. Em uma reunião na biblioteca do asilo, com José ao meu lado e Sofia, que havia saído mais cedo da escola para estar presente, eles explicaram a situação. Dona Maria, o Dr. Paulo começou com voz grave e compassiva, baseado nas evidências que reunimos a gravação feita por sua neta, os extratos bancários, a assinatura falsificada nos documentos de venda da casa, os depoimentos de funcionários daqui e, principalmente, os resultados inequívocos da sua avaliação, temos um caso sólido de violação do Estatuto do Idoso. Seu filho cometeu diversos crimes: apropriação indébita, falsificação de documentos e possivelmente até estelionato. Podemos seguir com um processo criminal que pode resultar em prisão para ele. Suas palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Prisão. Meu filho na cadeia. Por mais que Guilherme tivesse me magoado, a ideia de vê-lo atrás das grades me causava uma dor física no peito. Não posso fazer isso, respondi com voz trêmula. Ele errou, sim, mas ainda é meu filho. Dr. Paulo e doutora Elisa trocaram olhares, como se já esperassem essa reação. Compreendemos seus sentimentos, Dona Maria, a assistente social disse gentilmente. Há outra opção.
Podemos focar apenas na restituição civil, recuperar sua aposentadoria, buscar indenização pela venda indevida da casa, restaurar seu direito de ir e vir. Seu filho teria que devolver o dinheiro e os bens, mas evitaria a prisão. Sofia, que havia permanecido calada até então, apertou minha mão. É sua decisão, vovó, ela disse com uma maturidade surpreendente. Qualquer caminho que escolher, estarei com a senhora. Olhei para José, buscando conselho em seus olhos sábios. Ele apenas balançou a cabeça levemente, como quem diz que confiava no meu julgamento. Depois de alguns momentos de reflexão profunda, fiz minha escolha. Não queria vingança, apenas justiça. Não queria destruir Guilherme, apenas recuperar minha dignidade e independência. Quero apenas o que é meu, disse finalmente. E quero poder escolher onde e como viver o resto dos meus dias. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de audiências, depoimentos e negociações. O processo civil seguiu em ritmo surpreendentemente rápido, graças ao empenho do Dr. Paulo e à solidez das provas. Guilherme, confrontado com a possibilidade de um processo criminal, aceitou um acordo. Devolveria todos os valores da minha aposentadoria que havia usado indevidamente. Pagaria uma indenização pela venda da casa, já que não havia como recuperá-la, e cobriria todas as despesas legais. Seus olhos evitavam os meus durante as audiências, uma mistura de vergonha e ressentimento em seu rosto abatido. Sofia me contou que ele estava tendo problemas no trabalho, que a namorada o havia deixado quando as dívidas de jogo vieram à tona, que ele passava noites inteiras bebendo sozinho. Uma parte de mim queria estender a mão, dizer que ainda o amava, apesar de tudo, que podíamos reconstruir nossa relação. Mas outra parte, mais sábia e calejada, sabia que ele precisava enfrentar as consequências dos seus atos para ter alguma chance de mudança verdadeira. Na última audiência, quando o juiz finalmente homologou nosso acordo, Guilherme se aproximou de mim no corredor do tribunal. Mãe, ele começou, a voz embargada pelo que parecia ser um choro contido. Eu sinto muito, não sei o que deu em mim. As dívidas, a pressão, o divórcio. Perdi o rumo. Olhei para aquele homem, meu filho, meu bebê que um dia carreguei nos braços, e vi o menino assustado por trás da fachada de adulto arrogante. Te perdoo, Guilherme, respondi simplesmente. Mas perdoar não significa esquecer ou permitir que me machuque novamente. Espero que você encontre seu caminho, que busque ajuda para seus problemas. E quando estiver pronto, de verdade, para ser o homem que eu sei que você pode ser, estarei aqui. Ele assentiu, lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto antes de se afastar. Sofia, que assistia à cena de longe, correu para me abraçar. Saímos do tribunal de mãos dadas, eu, minha neta e José, que havia insistido em estar presente apesar de sua saúde cada vez mais frágil. No caminho de volta ao asilo, olhando pela janela do táxi, percebi que uma fase da minha vida havia se encerrado e outra, completamente inesperada, estava apenas começando. O dinheiro da indenização me permitiu alugar um pequeno apartamento térreo numa rua tranquila, não muito longe do centro da cidade. Era simples, mas acolhedor, com um quintal pequeno onde logo comecei a plantar algumas flores e ervas. Sofia, que não quis voltar a morar com o pai, veio viver comigo. Aos 17 anos, quase 18, ela estava terminando o ensino médio e sonhava em estudar direito, inspirada por tudo o que havíamos passado. Sua presença enchia a casa de vida e juventude. Seu riso espantava as sombras da solidão que por tanto tempo me acompanharam. José também deixou o asilo, apesar dos protestos da filha, que raramente o visitava. Como eu imaginava, ela não quis assumir a responsabilidade de cuidar dele, o que na verdade foi uma bênção disfarçada. Ele alugou um quarto numa pensão próxima à nossa casa, vindo nos visitar todos os dias. Seus tremores haviam piorado, e às vezes ele tinha dificuldade para segurar uma xícara ou abotoar a camisa. Nesses momentos, eu o ajudava com a mesma ternura com que ele cuidava do meu coração ferido. Numa tarde particularmente bonita de setembro, enquanto estávamos sentados no banco que havia colocado no jardim,
José pegou minha mão entre as suas trêmulas. Cidinha, ele disse com aquela voz rouca que eu havia aprendido a amar novamente. Sei que pode parecer bobagem dois velhos como nós. Mas você se casaria comigo? Não para corrigir o passado, porque isso é impossível, mas para aproveitarmos o tempo que ainda temos. Olhei para aquele rosto enrugado, para aqueles olhos que ainda brilhavam quando me olhavam, e senti meu coração de 78 anos bater como o de uma menina de 17. Sim, José. 1000 vezes sim, respondi sem hesitação. O casamento aconteceu 2 semanas depois, no pequeno jardim da nossa casa. Não houve festa luxuosa, vestido de noiva ou bolo de andares. Apenas um círculo de amigos queridos, Dona Clara, seu Antônio, Miguel e sua esposa, Doutora Elisa, até mesmo Dona Lourdes, que chorou mais que todos. O padre Paulo, o mesmo das missas do asilo, conduziu uma cerimônia simples e emocionante. Sofia segurava as alianças simples anéis de prata que escolhemos juntos, e sorria como se o mundo finalmente tivesse encontrado seu eixo correto. Quando José colocou a aliança no meu dedo, suas mãos tremiam tanto que precisei ajudá-lo. Nossos dedos enrugados se entrelaçaram como galhos antigos que finalmente se encontram. Para muitos, poderia parecer um final triste dois idosos, com mais passado que futuro, unindo o que restava de suas vidas. Mas para mim, era um recomeço glorioso. Uma prova de que o amor, quando verdadeiro, não desiste facilmente. Uma demonstração de que nunca é tarde demais para renascer. A vida no pequeno apartamento com José e Sofia se tornou uma rotina doce e inesperada. Pela primeira vez em tantos anos, eu tinha uma família verdadeira não unida por obrigação ou sangue apenas, mas por escolha e amor genuíno. Todas as manhãs, José vinha tomar café conosco, caminhando lentamente da pensão onde ainda mantinha seu quarto, embora passasse a maior parte do tempo em nossa casa. Sofia preparava o café antes de ir para a faculdade de Direito, onde havia conseguido uma bolsa parcial. Eu cuidava das plantas no quintal, redescobri o prazer de cozinhar sem pressa, de escolher o que comer, quando dormir, como passar meus dias. Pequenas liberdades que antes tomava como garantidas, agora saboreava como luxos preciosos. Às vezes, visitávamos nossos amigos do Bela Vida Dona Clara, seu Antônio, até mesmo Dona Lourdes, que havia se tornado uma amiga improvável. Levávamos bolos caseiros, revistas novas, pequenos presentes que iluminavam seus dias. Miguel, o enfermeiro que tanto nos ajudou, vinha jantar conosco ocasionalmente com sua esposa grávida. Eles me pediam conselhos sobre bebês, como se minha experiência de tantas décadas atrás ainda fosse relevante. E talvez fosse algumas verdades sobre cuidar de uma vida nova são eternas. A vida não era perfeita, claro. O Parkinson de José avançava, tornando cada movimento um desafio crescente. Havia dias em que ele mal conseguia levantar uma colher, e eu alimentava-o com a mesma paciência com que ele alimentava minha alma com suas histórias e seu amor tranquilo. Havia também noites em que acordávamos assustados, perdidos momentaneamente em memórias dolorosas, eu revivendo o abandono no asilo, ele relembrando a surra que levou do meu pai tantas décadas atrás. Nesses momentos, abraçávamo-nos no escuro como sobreviventes de um mesmo naufrágio, lembrando um ao outro que estávamos a salvo agora, juntos finalmente. Guilherme também voltou à nossa vida, embora de forma tímida e hesitante. Primeiro foram apenas telefonemas curtos e desajeitados, depois visitas breves e tensas. Ele estava diferente, mais magro, mais humilde, frequentando reuniões de jogadores anônimos e fazendo terapia. Não cobrei dele o que ainda não podia dar, nem fingi que a ferida que havia aberto em mim estava completamente curada. Simplesmente deixei a porta aberta para que, no seu próprio ritmo, encontrasse o caminho de volta para nós. Em nosso primeiro Natal juntos, a casa ficou pequena para tanta gente. Sofia convidou amigos da faculdade. José trouxe sua filha Lídia, que, para surpresa de todos, inclusive dela mesma, acabou se encantando conosco.
Miguel apareceu com sua esposa e o bebê recém-nascido, e até mesmo Guilherme veio, trazendo uma namorada nova, uma mulher simples e gentil que o olhava com genuíno carinho. Preparei todos os pratos tradicionais da minha infância, o peru recheado, a farofa com passas, o arroz colorido, o pudim de leite condensado. José insistiu em me ajudar, mesmo com suas mãos trêmulas derrubando mais ingredientes do que conseguia manipular. Não importava sua presença na cozinha, suas histórias e piadas enquanto cozinhávamos, valiam cada grão de arroz espalhado no chão. Durante o jantar, olhei ao redor da mesa improvisada que se estendia da sala à varanda, observando aquela família peculiar que a vida havia me dado tão tarde. Senti uma felicidade tão intensa que quase doía, como se meu coração velho não estivesse acostumado a conter tanta alegria. No momento de agradecer, todos se surpreenderam quando José, geralmente tão reservado, fez questão de falar. Com sua voz trêmula, mas clara, ele disse: "Passei muitos natais sozinho, mesmo quando estava cercado de gente. Hoje, pela primeira vez em décadas, sinto que estou exatamente onde deveria estar, com quem deveria estar. A vida nos separou, mas o destino insistiu em nos reunir, e por isso sou grato." Seus olhos encontraram os meus através da mesa, e naquele olhar havia toda uma vida de amor, o amor que tivemos, o amor que perdemos e o amor que, contra todas as probabilidades, havíamos recuperado. Após o jantar, quando todos já haviam ido embora e apenas Sofia permanecia, ajudando a guardar as sobras, José me chamou para o quintal. Sob o céu estrelado, entre as rosas que eu havia plantado e que milagrosamente floresciam mesmo naquela época do ano, ele me abraçou com força surpreendente para alguém tão frágil. "Cidinha", ele murmurou contra meu cabelo. "Quando nos conhecemos naquele baile, há mais de 60 anos, eu soube que você era a mulher da minha vida." O tempo tentou provar que eu estava errado, mas o tempo perdeu. Adormeci naquela noite com sua voz ainda ecoando em meus ouvidos, seu cheiro de loção pós-barba e remédios impregnado em minhas mãos, seu amor aquecendo cada canto do meu ser. A saúde de José começou a deteriorar rapidamente após aquele Natal. Os tremores aumentaram, a rigidez muscular se intensificou, ele começou a ter dificuldades para engolir e, o mais assustador, episódios de confusão mental. Internações hospitalares tornaram-se frequentes. Lídia, arrependida pelos anos de negligência, ajudava no que podia, revezando-se comigo nas noites no hospital. Sofia organizava os medicamentos, pesquisava tratamentos alternativos, massageava as pernas dele quando as cãibras o faziam gemer de dor. Até mesmo Guilherme aparecia regularmente, trazendo revistas de palavras cruzadas que José adorava, mesmo quando já não conseguia segurar o lápis e precisava que alguém escrevesse por ele. Durante uma das internações mais longas, o médico me chamou para uma conversa em particular. As notícias não eram boas além do Parkinson avançado. José havia desenvolvido problemas cardíacos sérios. Talvez tivesse apenas alguns meses. Quando voltei ao quarto de hospital e vi José dormindo, tão pequeno e frágil naquela cama grande, um medo terrível me atravessou, o medo de perdê-lo novamente, desta vez para sempre. Mas, ao mesmo tempo, uma certeza se formou dentro de mim. Não permitiria que ele passasse seus últimos dias num hospital frio e impessoal. Numa decisão unânime, nossa família improvisada decidiu levá-lo para casa. Transformamos a sala em um quarto de hospital improvisado, com a cama posicionada de frente para a janela, de onde ele podia ver o jardim. Contratamos uma enfermeira para os procedimentos mais técnicos, mas éramos nós, eu, Sofia, Lídia, às vezes Guilherme, que nos revezávamos nos cuidados diários, nas conversas, na leitura de livros e jornais, nas pequenas alegrias que ainda podíamos proporcionar. Os dias bons se tornavam cada vez mais raros, mas quando aconteciam, fazíamos questão de celebrá-los. Numa dessas boas tardes, José pediu para ser levado ao jardim. Sofia e eu o ajudamos a caminhar até o banco sob a jabuticabeira, onde ele se sentou com um suspiro de alívio. Depois, com um olhar significativo para Sofia, pediu para ficar a sós comigo. Minha neta sorriu,
beijou-nos nas testas e entrou em casa, fechando discretamente a porta de vidro atrás de si. Meu aniversário de 80 anos chegou em pleno inverno, mas foi um dia estranhamente quente e ensolarado, como se o verão tivesse feito uma visita inesperada. José havia passado por uma fase particularmente difícil nas semanas anteriores, com febres recorrentes e confusão mental. Mas naquela manhã, ele acordou lúcido e determinado. Insistiu em se sentar à mesa para o café da manhã, embora mal conseguisse segurar a xícara. Sofia havia preparado meus bolinhos favoritos, recheados com goiabada. Lídia trouxe flores não rosas, que José dizia serem óbvias demais para mim, mas margaridas do campo, simples e resistentes como eu, segundo ele. Guilherme e sua namorada chegaram mais tarde, trazendo um bolo confeitado e uma pequena caixa embrulhada em papel prateado. Dentro dela, encontrei o broche de pérolas que havia pertencido à minha mãe e que pensei ter perdido quando minha casa foi vendida. Meu filho havia conseguido recuperá-lo do casal que comprou a casa, numa negociação que deve ter sido difícil e cara. Aquele pequeno gesto me disse mais sobre sua mudança verdadeira do que 1000 palavras poderiam dizer. A festa foi simples e perfeita, cheia das pessoas que eu amava. José permaneceu quieto durante a maior parte do tempo, observando tudo com um sorriso cansado, mas feliz. Quando todos já haviam saído ou se recolhido, ele me pediu para ficarmos sozinhos na varanda. A noite estava clara. O céu pontilhado de estrelas que pareciam mais brilhantes do que o normal. Com mãos trêmulas, ele retirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul escuro. Cidinha, ele disse com voz fraca, mas determinada. Eu queria te dar isso no dia do nosso casamento, mas não estava pronto a tempo. Abri a caixa e encontrei um delicado colar de ouro com um pingente em forma de rosa. Uma joia simples, mas de uma beleza que me tirou o fôlego. Com dificuldade, ele conseguiu colocá-lo em meu pescoço, suas mãos rosando minha pele como uma carícia. Depois, segurando meu rosto entre suas palmas, disse com os olhos marejados: Se eu partir antes de você, olhe para esse colar e lembre-se, eu só fui te esperar para continuarmos a dançar do outro lado. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto enquanto eu me inclinava para beijá-lo, sentindo o gosto salgado da nossa emoção compartilhada. Naquele momento, soube com absoluta certeza que nosso amor não teria fim, nem com a morte, nem com o tempo, nem com nada que o destino ainda pudesse tentar colocar em nosso caminho. José partiu 3 semanas depois, numa madrugada silenciosa de agosto, enquanto dormia com sua mão na minha. Foi uma passagem tranquila, como uma vela que se apaga suavemente quando a cera acaba. Chorei, claro, mas não com o desespero que imaginei que sentiria. Havia uma paz estranha em meu coração, a certeza de que tivemos nossa segunda chance, que aproveitamos cada momento dela, que nosso amor havia completado seu ciclo de forma mais bela do que poderíamos ter sonhado. No funeral, sob um céu absurdamente azul, Sofia leu um poema que José havia escrito para mim durante os dias no asilo. Lídia contou histórias do pai que nunca havia compartilhado antes. Guilherme permaneceu ao meu lado o tempo todo, seu braço forte me sustentando quando minhas pernas ameaçavam fraquejar. Voltei para nossa casa agora, minha casa sentindo o peso de sua ausência em cada canto, mas também a presença de seu amor em cada objeto, em cada planta do jardim, em cada raio de sol que entrava pelas janelas. À noite, deitada na cama que agora parecia grande demais, toquei o colar que ele me dera, sentindo o metal frio contra minha pele. E sorri no escuro, imaginando José me esperando pacientemente, pronto para me conduzir naquela dança que começamos aos 17 anos e que, de alguma forma misteriosa, nunca realmente terminou. E agora eu quero saber de você. O que achou da minha história? Se fosse no meu lugar, o que você teria feito? Teria perdoado? Teria recomeçado mesmo depois de tanta dor? Me conta aqui nos comentários, porque eu leio tudo com muito carinho. Aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você ama. Isso ajuda demais a levar essas histórias adiante.
Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu coração. Até a próxima. Lembre-se, nunca é tarde para continuar e sempre vai ter espaço para o amor e o recomeço. Fiquem com Deus, minhas amiguinhas.